Rapaziada, eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês um corte do canal da TNT Esportes. Vocês sabem que tem muitos ali palmeirenses, né, incubado. E eu não poderia deixar de colocar aqui pra vocês os comentários deles. Porque tem muito palmeirense se doendo aí, porque o Flamengo é líder. Cara, eu tenho que colocar aqui pra vocês assistirem. E é claro, rir demais, porque dá vontade de rir, gente. Dá muita vontade de rir quando a gente percebe que o palmeirense está incomodado ali de ver o Mengão no topo. Antes de você assistir esse corte, já se inscreve em nosso canal se não é inscrito, já deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, você vai ajudar muito o nosso trabalho. Comenta embaixo também, não esqueça de comentar, que o teu comentário é muito importante. E agora vamos assistir até o final esse corte, que está sensacional, da galera da TNT Esportes. Dedico os créditos ao canal, link do canal aqui na descrição. Olha só o que eles estão comentando sobre esta partidaça do Flamengo que foi contra o Fortaleza. Fortaleza e não, assim, não tem explicação realmente. O que tem explicação é o que o Felipe Luiz, inclusive, as coletivas deles são sempre muito boas. Ele falando da diferença de domingo para quarta e de quarta para domingo. Um dia de recuperação. E como o Fortaleza, que aí a gente pode colocar também, jogou quinta na Argentina e agora domingo, até que o Vojvoda trocou bastante gente. Então assim, que o Flamengo vai brigar... Ah, Ricardinho, se o Palmeiras ganhar do Flamengo, acabou o campeonato. Cadê ele aqui, com a cara de bunda dele hoje? Com 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, vocês querem definir as coisas, gente. Não adianta. Assim como o Flamengo de quarta... O modelo de jogo tá ali, cara. O funcionamento tá ali. As coisas não encaixaram. Ontem encaixou. E tá tudo bem, vida que segue. O trabalho é bom. Não, com o calendário que a gente tem, não vai dar pra jogar bem todo jogo. Ninguém vai jogar bem todo jogo. Nem na Europa isso acontece, que também estão cagando o calendário de lá também, já era. Então assim, cara, normal, um baita do jogo, gostei muito da questão da agressividade do Flamengo, o Flamengo sempre muito vertical. É um time que tem posse, mas quando ele tá perto do terço final ele acelera, ele tenta atacar, o time atacando muito espaço, né, e agora jogando num formato diferente, com dois pontas de fato, né, porque não tá batendo Pulga, o De La Cruz tá fora também, o Pulgar tá voltando, enfim... Eu acho que o Flamengo vai brigar até o final pelas cabeças. Eu acho que é um grande concorrente para ser campeão brasileiro. Mas, por exemplo, 2 pontos pro Palmeiras de abril. Acho que já foi também, né, Fragoso? Mano, melhor ataque e melhor defesa, mano. Não, era pra encher o saco do Renato. Acabou o campeonato. Tá 2 pontos pro Palmeiras, acho que já foi também, né? Foi. O Flamengo tomou 4 gols, não foi no brasileiro, é isso? Era até... acho que continua assim. 4 gols. Continua isso aí. 4 gols em 11 jogos. Melhor ataque, melhor defesa. Cara, o Fortaleza, 24. Assim, falando do Flamengo, né? Eu acho que o ponto do Flamengo... não é o 5-0 do Flamengo, também não é o verdadeiro Flamengo. Porque o Fortaleza não está sendo o verdadeiro Fortaleza há muito tempo. O Fortaleza, o mental do Fortaleza, ele foi pro lixo há muito tempo também. Fortaleza não consegue ter um jogo coletivo, Fortaleza não consegue trocar passes, tomar decisões, há um desespero completo. O Vojvoda chegou a abandonar uma coletiva. Então assim, cara, quando a tua liderança fala que não consegue falar, pega suas coisas e vai embora, é porque a coisa está muito complicada. Vai ser fundamental para o Fortaleza voltar a ser o Fortaleza essa pausa. Talvez seja o clube que mais esteja esperando essa pausa aí, para botar a casa em ordem. Porque o Fortaleza não é esse time de zona de rebaixamento, nem de longe. Não. E o Flamengo aproveitou. Porque o Flamengo tem muita qualidade, o Flamengo tem muita capacidade técnica, o Flamengo tem um técnico muito inteligente, mas é aquela história. Há jogos em que, quando o mental está no lugar e a bola entra rápido, acabou. Está resolvido. E há jogos que você começa a jogar, começa a duelar, perde um duelo, perde outro, uma bola vai para fora, a outra vai na trave, você começa a errar passe, de repente a sua capacidade técnica, por conta da sua cabeça, ela vai para a lata do lixo também. E foi isso que aconteceu contra a Central Córdoba, foi isso que aconteceu contra a Tátira, embora tenha vencido os jogos, foi isso que aconteceu o Botafogo sofrendo para ganhar do cara bobo. 2 jogos. Tem a ver com o mental baixar sua qualidade técnica. Porque você está nervoso, você está ansioso. E também tem outra coisa, né, Vitor, que os técnicos costumam falar muito. Grau de mobilização para a partida. Quando você tem um Central Córdoba pela frente, por mais que seja uma Libertadores, tem jogador que fala 3 pontos. Mobilização aqui, ó. Mobilização vai lá embaixo. Tá resolvido, tranquilo. Esse aqui não tem segredo. Esse aqui é 3 pontos. A hora que a gente quiser, a gente coloca a bola na rede. E aí o grau de mobilização vai lá embaixo, você começa a fazer as coisas de maneira relaxada e não dá tempo de voltar ao mental.
Então eu acho que está muito mais aí, mora muito mais aí a explicação. Porque se o Flamengo for o seu melhor, nem precisa ser o seu melhor. Se o Flamengo for 50% do que ele é em termos de capacidade técnica e competitividade contra Central Córdoba e contra Táchira, ele não só ganha, como ele goleia os dois times. Para mim, tá aí a explicação. É o grau de mobilização contra certos adversários. E aí, partindo desse ponto, você vai para começar a errar, tomar decisões equivocadas, o mental vai ladeira abaixo, o outro time entra com outro grau de mobilização, porque o Táchira fala, meu irmão, é o Flamengo que está do outro lado. É o jogo da nossa vida. O Central Córdoba, a mesma coisa. Mas eu não achei que o Flamengo nesses jogos entrou... Não, mas não é um relaxamento, eu não digo de relaxamento. Mas Renato, não é um relaxamento de achar que vai fazer a qualquer hora. Córdoba mesmo, não achei de todo ruim, não. Mas as tomadas de decisão... Se você for observar, eu acho que esse fator da mobilização do adversário, eu acho que ele é bem relevante aí. Porque a proposta de jogo do Flamengo, eu vejo ela mantida, preservada ao longo de toda a temporada. O Flamengo, em praticamente todos os jogos, salvo uma ou outra exceção, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, era uma circunstância muito específica, de um jogo muito equilibrado, muito igual, muito no detalhe. Mas na esmagadora maioria dos jogos, o Flamengo, repetindo o termo, esmaga os adversários. O Flamengo cria um monte de oportunidade. O Flamengo é o time intenso, é o time que marca pressão, que rouba a bola, que vai criando, que vai gerando, que vai finalizando. Nem sempre a bola entra. Às vezes por uma questão de nervosismo, mas às vezes por mérito do adversário. Que tem uma mobilização diferente, porque sabe que está pegando um time de altíssimo nível. Galera, hoje é o Flamengo, irmão. Hoje não é qualquer adversário. Então o adversário já entra com um outro grau de atenção, de concentração e de estratégia defensiva elaborada para tentar neutralizar, para tentar segurar o que o Flamengo tem de melhor, que é o seu ímpeto do meio para frente. Agora, a proposta, o Flamengo joga igual. O Flamengo do Felipe Luiz, ele joga igual. Às vezes funciona, às vezes o gol sai rápido, às vezes demora a sair, mas ataca o tempo todo. O Flamengo ontem no segundo tempo já tinha aberto o placar, finalizou 9 vezes. Passou por cima. Pegou uma defesa de um time problemático, entrou um monte de bola. Em outros jogos, tem dificuldade às vezes para entrar essa primeira. Mas tá ali, ó. Tá o tempo todo finalizando, tentando fazer um jogo de domínio, de predominância diante do adversário. Então, assim, eu acho que isso é que pode dar um conforto pro torcedor do Flamengo. Claro que você não vai normalizar, pegar o Central Córdoba 2 vezes na Libertadores e não ganhar nenhuma das duas. Não dá. E quase sofreu empate 2 vezes do Táchira nos últimos 2 anos. Não dá pra normalizar você ficar a uma bola de ser eliminado dentro do Maracanã pelo Táchira, não fosse a defesa do Rossi. Agora, pelo menos, numa análise mais fria, você fala, pô, o DNA do time tá mantido, tá preservado. Isso sim. Né? Isso aí a gente vê ao longo do ano. E assim, tem um lance bem legal nesse jogo, até que é uma coisa que eu vejo que é muito discutido, né, entre o torcedor do Flamengo, enfim, a crítica no geral, que é sobre o Pedro, que é um dos gols do Flamengo, é do Pedro pressionando e recuperando a bola. E assim, será que o Felipe Luiz tá de sacanagem com o Pedro? Não. O Felipe sempre deu muitos indícios de que o 9 dele precisa estar muito bem fisicamente para ser um cara, o primeiro a pressionar. Mas que futebol é esse que o 9 precisa marcar? Cara, sim, é isso. Hoje em dia no futebol, o jogador mais adiantado, ele é um cara que ele não tem só que pressionar, ele tem que saber a hora certa de pressionar e pressionar bem, porque ele é o gatilho. O Pedro é o cara que vai identificar alguma situação de jogo para puxar a pressão e o time sair junto. E aí tem alguns sinais, por exemplo, zagueiro que dominou a bola para trás. Isso é um gatilho de pressão que o centroavante tem que entender. E no momento que o zagueiro faz isso, ele tem que ir lá em cima e o time vai todo mundo junto. A bola chegou no zagueiro de pior saída de bola. Direcionar. É muito importante que o centroavante entenda também por qual zagueiro o time prefere que a bola saia, para ele pressionar um e deixar o outro um pouco mais tranquilo. Então, assim, o Pedro é historicamente um jogador que, para mim, ele não está em Europa jogando num nível alto porque ele tem essa deficiência. Ele, para mim, é um centroavante que às vezes peca nesse sentido. O futebol exige isso hoje. Que o centroavante seja um cara que tem uma possibilidade de pressionar muito bem o jogo. De pressionar a bola, de incomodar, de fazer com que o adversário, mesmo que ele saia, ele não saia com a bola tão limpa, o que facilita a situação da defesa. Então, assim, não quer dizer que eu acho que o Pedro tem que ser reserva, não. Eu acho que o Felipe está tendo um cuidado que faz sentido com o Pedro, de colocando aos poucos.
E eu tenho a percepção de que ele vai ser um treinador que vai cobrar muito o Pedro nesse sentido. Que o Pedro tem sim a possibilidade de evoluir muito nesse sentido, de ser um centroavante que também faça esse trabalho. Mas eu acho que também ao mesmo tempo, isso aí a gente até falou, se eu não me engano, foi contra o Tátira, né? Que ele coloca o Bruno Henrique. Sim. Não pode ser um jogador de contexto, Pedro, pra mim. Ele não pode virar esse cara. Dependendo do adversário, eu vou colocar o fulano porque a pressão da saída de bola dele é melhor. Agora porque ele não tem capacidade física, não é questão de querer ou não querer. Eu acho que ele só não é agora porque ele não tem capacidade física de fazer algo que o modelo de jogo do treinador exige. Mas será que não tem uma questão também de perfil, além de capacidade física? Eu acho que pra mim seria uma loucura. De perfil também. Eu acho que quando ele estava bem, ele poderia ser um cara... E eu digo mais, repito, se o Pedro fosse algo que fosse dele, ser um cara que pressiona, que joga na intensidade alta, ele não estava no Brasil, ponto. A capacidade técnica dele é enorme. Para mim, a grande deficiência do Pedro é essa. Ele vai, pressiona uma, pressiona outra. E pro modelo de... Pro Felipe Luiz, pro funcional que ele pensa como futebol pro Flamengo, é necessário isso. Então, se entende. Aí é o cobertor curto, ele vai te entregar gol, vai te entregar um monte de coisa. Mas o ponto do Vitor Lopes eu entendo o que você está falando. É justamente nessa mas pra mim, se eu tivesse o mesmo modelo de jogo do Felipe Luiz, eu vou olhar e falar assim, pô, mano, como é que eu vou deixar o Pedro no banco? Não vou fazer. Eu vou deixar ele fisicamente bem e estimular ele a fazer. Mesmo que não estiver fisicamente bem, cara, ele tem que jogar. Adaptar a ideia dele pra ter o Pedro encaixado no time. Cara, eu acho que tem que ser. Vitor, eu acho que tem que ser isso. Hoje, o futebol não permite que você tenha um jogador que não esteja na sua melhor capacidade física em campo. Não tô falando que o cara... A gente tava falando do Neymar até agora. Que talvez não seja só capacidade física, talvez seja perfil. Vamos lá. Mas pelo que eu entendi das coletivas do Felipe, é só questão física que você tá interrompendo. Ele chega a falar assim... Não, eu vou te dar peraí, senão vai soar mal pra galera, vai achar que eu tô falando que tem que colocar o Pedro independente da situação que ele esteja física, não é isso. Mas você consegue imaginar o Pedro tendo um arranque absurdo? Não, porque ele não tem essa característica, não é do corpo dele. Não é. Mas o Felipe Luiz falou numa entrevista coletiva o seguinte, perguntaram pra ele do Pedro ser titular. Ele virou e falou, eu sou o cara que mais quer ter o Pedro como titular, mas depende dele. É isso. E eu preciso que ele esteja melhor fisicamente. Ele falou isso. Então, mas aí é aquilo que eu sempre falo. Abre uma margem para interpretação. O que ele quer dizer com isso? Físico. Ele deixou claro que ele tem que se dedicar físico. mais. Não, aí eu já não sei. Ele tem que evoluir nesse fundamento. Ele tem que sair de um arranque que eu não sei qual que é a medição, tá? Mas de uma medição X para uma medição X vezes 3. Então, mas ele tem capacidade para isso? Aí o Felipe tem que analisar. Entendeu? Ele não pode cobrar uma coisa que o cara não pode fazer. Mano, se ele estiver bem fisicamente, todo jogador profissional tem capacidade de fazer isso. De fazer essa marcação pressão. A questão é que o Felipe tá fazendo assim, ele tá deixando o Pedro nas melhores condições pra aí sim poder cobrar. Porque não adianta cobrar agora e estourar o cara. É que assim, o ponto que eu quero chegar a levantar aqui é assim, vocês conseguem ver o Ganso. Eu não tô colocando nem com a idade hoje, mas o Ganso atingindo 30 km por hora, 28 km ele não quer algo porque que não é dele, ele não consegue fazer isso. Não, mas o Felipe não tá querendo algo que o Pedro não possa fazer. Ele pode. O Felipe então, beleza. o que o Felipe quer é ele bem fisicamente para conseguir fazer isso. Porque ele está voltando de Eu entendo o Felipe Luiz, mas eu não concordo. Não, então, mas todos entendem que o Pedro é capaz de fazer, mas essa não é a principal virtude dele. Sim. É isso, né? é isso. Ele é um definidor, um camisa 9, um cara de conclusão, assim, masterclass, top. Ele é isso. Ele também pode adicionar ao jogo dele essa pressão. Ele não vai ser o Vage. Eu prefiro... Esse cão de guarda ali. Não vai ser o Yuri Alberto. Não vai ser. Não é característica dele. E eu acho que nem tem que ser, tá? Eu acho que nem tem que ser esse cara. Não, eu acho que se ele buscar isso, ele vai ser um jogador ainda mais completo. E eu acho que ele tem que buscar isso. A gente já fala, de alguns outros times a gente pode pegar aí. Times que sempre tiveram jogadores questionados por vezes, mas que numa dessas era o Operário que fazia isso pra esse jogador. O Flamengo hoje, de perfil, eu não vejo que tenha no elenco, tá? Eu não consigo ver um cara, de repente, Irmão, que vai fazer... Isso é papo de anos 90. Pô, eu não concordo. Compensação. Eu não concordo. Isso é papo de anos 90. Não concordo. No futebol, o futebol não te deixa mais espaço. Ah, não, ele faz a bola correr. O Ronaldo Fenômeno com eles em 2009. Talvez tenha sido útil. Claro que você tem uns níveis disso, né? Não é no cara abrir mão total. Já que não tem essa característica, eu quero que se dane. Tem o que o Kleber Xavier fez ontem. Deixou o Neymar de 9 um pouco, mas mesmo assim o Neymar fechava a passe e tal. Não, óbvio. Mas, por exemplo, quem corria ontem, tem um lance até, eu achei até bem... Acho que é o primeiro tempo, será?
do jogo, que o Neymar ele perde uma bola, ele abandona. Ele abandona. Aí você vê não sei se é o Zé, mas alguém correndo que nem um animal por ele. E eu já escutei, por exemplo, na seleção brasileira, jogador que está nessa convocação, que falou, a gente vai correr pelo Neymar. É nesse sentido que eu tô falando. Porque sabe que vai dar um resultado. Vai correr. Sabe que esse cara, eu vou fazer essa por ele porque eu sei que ele vai entregar gol pra nós. Por conta das condições. Eu acho normal correr pelo Pedro hoje, ele tá voltando de lesão e tal. Agora, o Pedro tá bem, tá 100% bem, e aí não quer fazer... Não, querendo fazer, eu acho que não tem que nem ser relacionado. Então, se o cara tá de má vontade, aí eu acho que não. Mas eu acho que não dá pra abrir mão de uma característica que ele tem, que é muito melhor pra você ter uma outra característica. Quais são as opções que o Flamengo tem pro ataque hoje? Pedro, Juninho, Bruno Henrique. Não tá bem, mas faz. Olhando o máximo que cada um oferece em pressão, velocidade, finalização, senso de colocação, impulsão, as várias valências de um atacante, quem é que chega próximo da nota 10 em pelo menos uma delas? Cara, pra mim não tem nenhuma discussão. Não tem a menor dúvida. Tem comparação. Não tem a menor dúvida. O Bruno Henrique, ele é nota 8 em uma coisa, 9 em outra. O Juninho é nota 5, 6, 7, com boa vontade. Pra pressionar o Juninho é o que tem melhor. Ele consegue. Agora, pra matar a bola é um pouco mais, Mas, difícil. sabe, assim, das opções que você tem, dentro das atribuições de um atacante, numa ou outra específica, quem mais chega perto do 10 é o Pedro, cara. Então você não pode abrir mão desse cara. Tô com uma ideia. Né? Tô com uma ideia. Sabe o que impressiona bem, qual é pra caramba? Vitor Roque. Vamos trocar. Sem problema nenhum, troca agora. Você troca? O Vitor Roque pelo Pedro? É? Nu! Agora, sem pensar. Nossa senhora. Pode ser aí, ó. Ajuda o Felipe Luiz que gosta, do cara que tem a característica de pressão, e deixa o Pedro aqui. Eu realmente acho que a gente está discutindo um ponto errado aqui. Ele está falando da parte física e intensidade. Ele não está falando que o Pedro não sabe fazer. Ele está administrando o Pedro para chegar no momento certo para ele fazer. Mas tudo bem, mas a parte física... Mas o Pedro tinindo... Eu acho que é um pouco dos dois. Eu também acho que é um pouquinho dos dois. É que eu acho que eu comecei a tirar a característica do cara. Eu já escutei de um italiano. Isso. Os caras estão surpresos, assustados, e é assim que o Flamengo tem que deixar eles mesmo, entendeu? Tem que deixar eles desse jeito, porque eles têm que enxergar que este é o Flamengo. Esta é a cara do Flamengo. Aquele Flamengo malvadão que a gente conhece. E aí, o que achou dos comentários da galera da TNT Esportes? Comenta aí embaixo. Deixa o teu comentário que eu quero saber demais da tua opinião. Não esqueça, antes de sair deste vídeo, já deixa o like, já se inscreva se não é inscrito e ativa o teu sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!